Hoje eu vou falar com vocês sobre o segredo da comunicação mais atraente para um homem, tá? Então eu vou passar para vocês o que torna um homem verdadeiramente atraente na hora de se comunicar ou na hora de conversar. Eu tirei esse conhecimento aqui e todo esse conteúdo de uma aula da Ordem que eu fiz, inclusive essa aula se chama Como Conversar Feito um Mestre. É uma aula de quase 1 hora sobre o suco do melhor conteúdo de comunicação irresistível e atraente para homens, sobre como você pode conversar com qualquer mulher e qualquer pessoa, demonstrando ser um cara realmente de valor. Então eu ensino tudo sobre como conversar e como se comunicar de forma irresistível. É um conteúdo e uma aula que valeria por um treinamento completo. É isso que eu entrego para vocês uma vez por semana dentro da Ordem, que é a melhor comunidade de comunicação e relacionamento do país. Cada aula que sai é como se fosse um curso. É um único curso por semana, basicamente reentregue dentro da Ordem, mais a comunidade que diariamente tem gente comentando lá, mais uma resenha de livro por mês, enfim. É muito completo e se você é um homem que quer evoluir, eu sugiro que você entre, porque eu sei que se você me acompanha e gosta do que eu falo, você não quer ficar no raso. Você gosta da profundidade, você sabe do que eu estou falando. Você gosta de realmente se envolver e entender, ser o melhor. Se existe um mundo onde você pode dirigir uma Ferrari ao invés de um Mustang, olha, eu quero dirigir a Ferrari. É a mesma coisa esse canal do YouTube. Considere o canal do YouTube como um Mustang. Você vai longe? Vai. Tem gente que gosta de dirigir um Mustang e se sente bem com o Mustang? Com certeza. Mas eu não sei vocês. Eu sou um cara que se existe uma Ferrari nesse mundo, eu quero pilotar a Ferrari. Se existe um conteúdo avançado que vai me dar ainda mais poder, mais carisma, mais presença, mais capacidade de me comunicar e me relacionar com as pessoas, manda pra cá esse conteúdo, porque eu sei o quanto que esse conteúdo e essas habilidades me geram sucesso na vida. Faz com que eu tenha mais sucesso, tá? E hoje eu vou trazer um pouquinho dessa aula para vocês sobre a comunicação dos homens mais atraentes do mundo. E é um conceito que eu quero trazer que se chama comunicação de alto valor. E tem alguns princípios aqui que eu quero passar e eu quero que você anote cada princípio. O primeiro princípio é o da escassez verbal. O que é a escassez verbal, Fezão? Homens mais atraentes não falam à toa. Eles falam pouco e quando falam, falam de forma poderosa. E não é só simplesmente falar. Presta atenção. O princípio da escassez verbal é você não bostejar por aí e falar um monte de baboseira sem nenhuma direção e sem nenhum objetivo. Um homem atraente, ele é um homem intencional. E quando ele fala para impactar. Ele fala de verdade. Fê, mas eu tô conversando com uma pessoa normal, com meu amigo, eu tô conversando com uma mulher aqui, sei lá, cara, eu vou toda vez usar essa comunicação intencional? Sim, cara. Ó, cara, não é do jeito que você tá pensando, não é pra você falar grosso e falar de forma intencional e impactante como um alfa signo. Não, cara, é simplesmente você não sair falando muita besteira. É simplesmente não abrir a boca para falar coisas que não vão agregar pra conversa. É simplesmente você olhar no fundo da pessoa que você está conversando e pensar, processar as informações antes de sair falando qualquer coisa que você pensa. É aumentar o teu filtro, não ao ponto de você perder a sua autenticidade, mas ao ponto de você falar as coisas certas e não enrolar, não contar uma história gigantesca sem pé nem cabeça, não falar coisinhas que simplesmente fluem na sua cabeça sem motivo algum, que não vão somar em nada para o conteúdo da conversa. E também, obviamente, falar pausadamente e com mais confiança. Quando você pausa, você dá tempo para o cérebro da outra pessoa processar a informação. Então, dê esse tempo para outra pessoa. Pausar em uma conversa. Elon Musk, não que ele tenha uma comunicação irresistível, mas Elon Musk é um cara muito poderoso, um dos homens mais ricos desse planeta. Ele não tem nada a provar para ninguém, absolutamente nada. E a prova que ele é extremamente desapegado é, pesquisa uma entrevista aí do Elon Musk, toda vez que ele é perguntado sobre algo, ele demora em torno de 5 a 7 segundos para pensar e responder. Ele é um homem que não teme o silêncio, então faça isso. Fale de forma mais pausada, fale com confiança, use perguntas que provocam a curiosidade, use o silêncio como uma arma ao teu favor. Em uma negociação, por exemplo, o silêncio ele é ideal. Quando você escuta uma proposta de um cliente, por exemplo, ao invés de você responder de primeira,
tenha mais ou menos uma pausa de 4, 5 até 7 segundos pensando e não respondendo ele, deixando o silêncio tomar conta da conversa, que você vai ver que ele vai tentar preencher a lacuna do silêncio para não perder ou para não ter a sensação que está te perdendo. E quando você faz isso, você retoma o poder do jogo. Com a mulher é a mesma coisa. A mulher entende que todos os homens estão ali, ou a maioria dos homens que ela conhece, eles tentam agradar ela. E quando você é um cara que olha pro fundo do olho dela, escuta o que ela está perguntando, reflete, pensa, não teme o silêncio, como se você não tivesse medo de não agradar, você mostra para ela, pelo efeito contraste, que você é um cara extremamente diferenciado e que não tem medo dela pensar alguma coisa errada sobre você. Você sabe muito bem quem você é e você é um ser completo e é isso que importa. O outro tema que eu anotei que é muito importante é o magnetismo do tom da sua voz e da emoção que você passa com a voz. Eu já falei que a sua voz deve soar como uma música e uma coisa que eu posso te falar aqui, porque senão eu faria uma aula inteira só sobre voz, que já tem na comunidade, não faz sentido, mas uma coisa que eu posso falar sobre voz aqui é: tenha uma voz firme e controlada. Homens atraentes nunca falam com pressão ou hesitação. Tá? Eles sempre falam de forma controlada, de forma calma, mostrando relaxamento e expressando a emoção que ele quer passar na própria voz dele. Isso é muito importante se você quer passar autoridade e confiança na sua fala. Se você falar de forma hesitante, porque, sabe, tipo, cara, esquece, cara. E eu não sou o cara, já falei, não sou o playboyzinho que veio de Alphaville, do caralho a quatro, não, eu sou um cara que veio da quebrada, que falava muita gíria, que falava muito, tá louco, tá ligado, bagulho é louco, você... E eu tive que parar com isso porque quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender que ninguém é obrigado a ouvir, mesmo que eu seja da quebrada e tenha orgulho de ser da quebrada, vícios de linguagem, eles acabam com a minha mensagem, eles deixam a minha mensagem mais fraca, as pessoas demoram para me entender, eu demoro para conectar, eu demoro para persuadir, eu demoro para encantar. Então eu não quero, cara. Se tem alguma coisa que atrapalha o meu sucesso em alguma área da vida, eu vou tirar da minha vida, eu não tenho ego envolvido. Dissolva a merda do teu ego. Mesmo que você fale do jeito que você fale, mas eu falo assim, eu gosto assim, porra, foda-se, tudo bem, então continua aí na sua bolha com um bando de gente que fala igual e ninguém se entende, ao invés de ter acesso a pessoas que vão te trazer mais valor na vida, obviamente falando melhor. Então tenha uma voz firme e controlada e relaxada. Tenha pausas estratégicas para criar impacto toda vez que você faz uma pergunta profunda ou fala algo impactante. Tenha uma entonação de comando, não uma entonação de dúvida. Fale de forma firme, não de forma firme. Você entende como muda? Uma entonação de dúvida, uma entonação que você parece que está sempre em dúvida. Você conversa com a mulher ou conversa com uma pessoa, sempre assim, ó. Eu gosto de peixe. Não? Será que ela não gosta? Na sua cabeça você tá, ai meu Deus, será que eu vou usar uma entonação de dúvida? Porque vai que ela não gosta de peixe, ela é vegetariana e eu quero agradar ela. E ela não pode saber que eu como animais, meu Deus do céu, eu quero tanto agradar essa pessoa. Não, cara, sempre voz de firmeza, eu como peixe, eu adoro peixe. Mas eu sou vegetariana, legal, interessante. Por que que você se motivou a virar uma pessoa vegetariana? É algo pessoal teu? Você não gosta de comer animais ou é algo relacionado ao planeta e maus tratos? Sabe, foda-se, eu quero saber tua visão de mundo, mas não quer dizer que eu mude a minha visão de mundo para te agradar. Não, mas eu sou super interessado porque eu não julgo a tua visão de mundo. Então vai, me conte a tua versão, mas não necessariamente eu vou mudar a minha. Então, use pausas estratégicas, use a entonação de comando, varie mais o seu tom de voz e demonstre mais emoção na hora de você falar. Outro ponto é a presença silenciosa. O cara que mais grita, que mais faz barulho, que mais chama atenção em um ambiente, não necessariamente é o que mais domina o ambiente, tá? O cara que mais domina o ambiente é o cara que tá ali no cantinho observando tudo e quando fala as coisas certas e sempre com uma postura muito de líder e de muita confiança, como se ele soubesse muito bem quem ele é e para onde ele vai e basicamente é um ser completo. Dá para você sentir quando entra um ser completo em uma sala. E são poucos seres que se consideram completos e já dissolveram o ego e não liga mais porque a merda da sociedade fala que tem que ser ou fazer, foda-se, eu sou eu e acabou e eu vou me comportar dessa forma. Então, são poucas pessoas que têm essa presença silenciosa, mas para mim existem alguns componentes da presença silenciosa. Primeiro,
Esse tipo de cara, ele entra em um ambiente e eles observam antes de falar qualquer coisa. Ele entra no ambiente, sempre observa o ambiente, observa as pessoas, observa o tom da conversa, o nível intelectual das pessoas, com quem que eu estou falando. Se você quer ser um baita comunicador, encantador, você precisa ter a habilidade de ler ambientes e ler pessoas, saber com quem você está falando para você saber como você pode se adaptar. É sabendo se adaptar que você consegue o que você quiser na sua vida. Adaptabilidade é um dos melhores dons que um homem pode ter. E poucos têm, tá? Então, primeiro eles entram em um ambiente e apenas observam, depois eles fazem contato visual de forma lenta, como se eles não tivessem pressa. Eles fazem contato visual para ler a sua energia e adaptar a energia deles. Então, o homem atraente, ele não tem medo de fazer contato visual. Na verdade, ele precisa fazer contato visual o tempo inteiro para entender com quem que ele está falando. E não para julgar a pessoa como um ser inferior ou superior. Todos somos iguais. É para entender qual que é o nível de personalidade, o nível de energia que essa pessoa tem. É uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais extrovertida? Qual que é o nível de energia que ela está me demonstrando nesse momento? Se ela é uma pessoa que fala menos, um pouco mais retraída, eu vou automaticamente baixar a minha comunicação e meu tom de voz para me adaptar a essa pessoa. É exatamente isso que você tem que fazer. Olhar nos olhos das pessoas para entender quem são elas. E aí sim, você se adaptar a elas e quando você ganhar a confiança delas, você trazer elas para a tua energia. Isso é uma coisa que vários homens com presença silenciosa fazem. Homens com presença silenciosa também falam com confiança, mas com economia de palavras. Eles não entregam tudo sobre eles. Eles entregam no tempo deles. Esse é o principal. Os homens mais atraentes do mundo, eles sabem que o olhar é algo muito poderoso na hora de se comunicar. E normalmente um homem que ele é naturalmente atraente, ele usa e abusa do contato visual porque os olhos são as janelas da alma. E como ele tem tudo claro sobre o que ele é, sobre o que ele quer, sobre os valores dele, sobre a própria alma dele, ele não tem medo de olhar nos olhos das pessoas. Então, um homem atraente, ele é um homem que ele olha para a mulher que ele está interessado e ele deixa ela desviar o olhar primeiro. Ele não desvia o olhar primeiro. Ele olha 4 segundos no fundo do olho de uma pessoa na hora de falar o nome dele, se apresentar e depois sorrir. Ele é esse tipo de cara. Ele é o cara que mantém o contato visual firme e intencional, como se ele olhasse com um objetivo. Ele sabe o que ele quer com aquela pessoa. Essa pessoa eu quero me conectar e é com esse olhar e com essa intenção que eu vou ter. Essa pessoa aqui, essa mulher aqui eu quero conquistar, então é com essa intenção que eu vou olhar no fundo do olho dela, para que ela perceba só com o meu olhar que eu quero essa pessoa. Porque ele não vai olhar com um olhar amigável para uma mulher que ele quer. Você entende? Do mesmo jeito que ele não vai olhar em uma reunião de negócio com um olhar submisso ou fraco, ou desviando o olhar em uma reunião importante onde você quer vender, onde você quer persuadir, onde você precisa negociar e mostrar presença. Então o jogo de poder do olhar, ele é um jogo muito importante. O próximo ponto para mim é o ritmo da conversa. Homens atraentes conseguem ter uma dominância, só que sem pressa e de forma não forçada. Eles nunca tentam preencher o silêncio com conversa fiada. Se tiver silêncio, eles vão permitir que o silêncio preencha a conversa de forma natural, porque eles não têm pressa. Eles falam como se soubessem que eles vão ser ouvidos e vão ser respeitados, e por ter essa percepção de que eles vão ser ouvidos e respeitados, eles realmente são. Se você está na sua cabeça enquanto você conversa alguma dúvida do tipo, será que ela vai me ouvir? Será que ela vai querer prestar atenção? Será que ela vai me respeitar? Se você tem alguma dúvida na sua cabeça, provavelmente você vai transparecer isso com a tua comunicação e aquela pessoa vai realmente sentir o que você acredita. Então, se você acredita que merece ser ouvido e merece ser respeitado, com certeza as pessoas vão te ouvir e vão te respeitar. E além disso, eles esperam 1 segundo antes de responder perguntas, demonstrando que sempre estão no controle e sob o comando das próprias emoções. Quando eles escutam uma pergunta, eles não têm medo de esperar para processar. Tá? Eles não tentam responder rápido com medo da pessoa não prestar atenção neles. Não. Tá? O outro ponto de uma linguagem e comunicação atraente é o desapego emocional e a falta de urgência. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Eu não preciso te impressionar. Essa frase você tem que levar para a sua vida.
Homens de alto valor, eles entendem e eles falam como se eles já soubessem que são interessantes, porque eles realmente são. Eles são interessados, por isso são interessantes. Eles se interessam muito pelas pessoas, eles gostam de conversar, gostam de ouvir. Eles não só gostam de falar sobre eles, mas eles gostam de ouvir sobre as outras pessoas. E ser interessante torna você extremamente interessado, tá? Ser interessado torna você extremamente interessante. Esse é o ponto que eu queria falar. Então, eles já sabem que são extremamente interessantes, porque eles são interessados. Ficou claro? Tá? O outro ponto é que eles nunca buscam validação em uma conversa. Isso que torna eles extremamente atraentes. Parece que eles fluem, eles realmente são, cara. Eu tô sendo o que eu sou, cara. Eu tô falando o que eu penso, eu tô dando minha opinião, sem medo, cara. Porque a vida é uma só, ela é muito curta pra eu fingir alguma coisa. Se eu finjo, eu tô vivendo numa prisão mental e social. E eu não quero viver numa prisão. Se Deus me criou por um motivo, é pra mim brilhar. Como as crianças foram feitas pra brilhar. Por isso que a gente fica adulto, a gente vive colocando filtros sociais na nossa cara e a gente esquece o real significado da vida. Às vezes viver é simplesmente a gente ter o nosso jeito e se entregar ao nosso jeito e ser a melhor versão de nós e não tentar ficar imitando os outros ou tentando se encaixar em uma sociedade que já está quebrada há muito tempo. Então, homens atraentes não buscam validação na conversa, homens atraentes simplesmente não reagem emocionalmente a pequenas provocações, eles sabem quem eles são, eles não buscam validação, eles simplesmente falam olhando nos olhos das pessoas sem nenhum medo, sem medo nenhum, totalmente relaxados. Isso que eu quero passar para vocês. E por último, eles dominam o princípio do mistério, tá? O princípio do mistério é basicamente o seguinte, eles compartilham pouco sobre eles. Eles são um livro aberto, mas eles leem esse livro no tempo deles, na hora que tem que ser lido, não na hora que as pessoas querem. Eles vão falando aos poucos. Imagina que você acabou de conhecer uma mulher. Se você no primeiro encontro contar absolutamente tudo sobre você e às vezes coisas que ela nem te perguntou, você está basicamente quebrando todo o mistério e o fascínio que uma pessoa pode ter na hora de descobrir ou querer descobrir mais sobre você. Não é sobre você ser misterioso, frio e calculista. Não, não. É basicamente você contar aos poucos. E quando eu digo contar aos poucos, não de forma estratégica e manipuladora. É simplesmente contar aos poucos para você ir medindo a confiança que você tem daquela pessoa. Por que você vai contar absolutamente tudo para uma mulher que você acabou de conhecer, sendo que você nem sabe se ela realmente faz sentido para a tua vida? Sendo que você não sabe se essa mulher ela realmente combina com você. Então, ao invés de você sair contando tudo antes de conhecer verdadeiramente uma pessoa, espera, conta um pouquinho, conta a parte legal, conta a parte mais rasa, deixa ela se aprofundar mais, pergunte mais sobre ela e aí sim, quando você vê que essa mulher está totalmente alinhada comigo, você vai contando e abrindo cada vez mais as páginas do seu livro, que no caso é você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo maravilhoso e se você gostou e quer se aprofundar uma vez por semana, você tem uma aula comigo avançada de comunicação e relacionamento. Entra na ordem clicando no primeiro link da descrição e pela ordem.